Vocês sabem que eu escutei outro dia algumas palavras a respeito do problema das pessoas enxergarem as coisas, né, como elas são, e realmente até fugirem um pouco da realidade. Eu fui atrás de alguns textos e me deparei com um estudo do ensaio sobre a cegueira. Recomendo todos os irmãos lerem, do Álvaro César Pestana, é o nosso irmão que fica sediado lá em Recife atualmente. Ele comanda um grupo de estudos estudos bíblicos, né? Ele faz parte da congregação de lá, é um pregador, é um irmão muito querido, muito inteligente, muito abençoado. Ele se dedica demais à palavra de Deus. Eu recomendo vocês entrarem e verem esse estudo. Inclusive, recomendo vocês também acessarem o site dele, chamado Escola Bíblica em Casa, ou Escola da Bíblia em Casa. Me perdoem se eu errei, mas vocês vão chegar lá só colocando Álvaro César Pestana do lado. E façam os cursos que ele tem ali, os chamados cursos à distância. São cursos relativamente curtos, de duração de 3 meses, alguns de 5 meses, 6 meses, mas que vale a pena, se você tiver condição de fazer, né, num horário adequado aí para você. Mas especificamente é um artigo que ele escreveu, falando sobre a cegueira, que é o nosso... não adianta, nós vamos falar sobre cegueira e eu não vou conseguir enxergar o que está lá. Então eu vou ter que ficar virando aqui para ver o que está atrás de mim, tá bem? E nesse estudo, é um estudo interessante porque ele culmina com alguns outros sermões que foram feitos há algumas semanas atrás. Um deles, assim, muito impactante para a minha pessoa, ao menos, que foi o sermão que o nosso irmão Davi trouxe aqui. A grande maioria de nós vai se lembrar, quando ele falou sobre o problema do poder, né? O irmão Davi trouxe uma mensagem maravilhosa aquela semana e realmente foi impactante para mim, ao menos. E hoje nós vamos falar sobre cegueira, para culminar aí, para ao menos ter um ponto de inflexão sobre aquilo que foi falado, tá? É para cá. O pior é que não dá nem para ver a foto, né? Quanto mais o que a foto manda. Mas assim, eu acho que eu vou precisar desse microfone. Alô? Veja que, por muitas vezes, a gente tem até um auxílio de lentes, né, para poder enxergar alguma coisa um pouco mais perto, alguma coisa um pouco mais longe. A grande maioria de nós utiliza essas lentes corretivas, né, para poder ver com definição. Inclusive o que fala os critérios da Organização Mundial da Saúde, é que a classificação da cegueira pode ser de baixa visão, que é leve, moderada ou até profunda. São aquelas pessoas... Estou conseguindo? Isso. Que compensam com o uso de lentes corretivas, né, lentes de aumento. Pode ser lentes que vai direto no olho, né, lentes de contato, pode ser óculos, pode ser monóculo, pode ser aqueles lentes de lupa, né, pode ser binóculo, pode ser assim por diante. Mas corrige a sua vista. Próximo à cegueira são quando a pessoa ainda é capaz de distinguir a luz e a escuridão. Próximo à cegueira, ela vê assim vultos, vê sombras, né? Então veja bem que a definição de cegueira tem muito a ver com luz, né? Como se capta nos nossos olhos, né? No nervo óptico, como se capta a imagem em si, as cores, tal, é pela luz, né? Tanto que você pode ter uma boa visão, mas sem luz você não enxerga nada, né?
Tudo bem, então já aí talvez em alguns casos tem que ser empregado o sistema Braille ou bengalas e assim por diante, mesmo tendo vendo vultos, tal, etc. E por último é a cegueira mesmo, quando não existe qualquer percepção de luz, quando a pessoa não enxerga a luz. O sistema Braille, bengala, os treinamentos, orientação, mobilidade, nesses casos são fundamentais. Tem pessoas, existe a possibilidade de se solidarizar com essas pessoas, de ajudá-las, e outros que até ironizam, né? Eu entrei num site, por sinal, é muito engraçado, de um cego que fala do cego. E ele fala assim algumas coisas, é um cego, inclusive ele sobrevive, né? A sobrevivência dele é que ele é um humorista. Então ele fala sobre os cegos, com toda a propriedade, né? Ele diz coisas do tipo, olha, duas pessoas brigando e o cego diz, já vi que vai dar briga. Quando alguém disser que não consegue ver nada bom em você, abrace-o, porque a vida pode ser difícil para um cego. Em terra do cego, Lula se reelege. Dois cegos estavam brigando, e aí de repente uma pessoa fala, estou torcendo para aquele que está com faca. Aí os dois cegos saem correndo, né? E coisas assim. Então veja que ser cego não é uma coisa tão ruim, né? Para as pessoas, você tem que se adaptar. Mas em relação à Bíblia, ele fica bem claro a definição de cegueira. E aqui a OMS concorda com o que está na Bíblia. A definição de cegueira, ela é bem próxima ao que está na Bíblia, porque é a ausência de luz. Nós vamos ler algumas passagens hoje, exatamente falando sobre isso, mas principalmente, que é muito fácil de entender, que a luz desse mundo, é Jesus Cristo. Portanto, aqueles que não enxergam a luz de Jesus estão cegos. E cabe a nós levar a luz, somos o sal da terra, somos a luz desse mundo, para que as pessoas deixem de ser cegas. Mas veja, se nós mesmos estivermos apagando a luz que habita em nós, que está em nós, nós vamos fazer com que as pessoas fiquem numa situação um pouco conflitante em relação a visualizar a Jesus Cristo. João, capítulo 9, versículo 39 a 41. Acompanhe comigo aqui, se você puder ler aqui na frente, se você não for cego, tiver com óculos, ou tiver óculos, ou mesmo que você for cego, escute o que eu vou falar agora. Versículo 39, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. São passagens como essa que começam a esclarecer e começam a fazer realmente a divisão no nosso entendimento do que é ser cegueira espiritual. Primeiro, todo mundo aqui entendeu o que está lá? É meio complicado, não é? Porque assim, primeiro que é meio contrário ao que a gente realmente pensa. Como é que Jesus vem para tornar pessoas cegas? E se a gente não abrir a Bíblia com a luz da parte espiritual, entender que ali nós estamos falando de espírito para espírito, jamais nós vamos conseguir entender. Por sinal, não só essa passagem, mas como muitas outras. Por quê? Porque se você não abrir os seus olhos com olhos espirituais, você é um cego espiritual. Não adianta nada o que está escrito na Bíblia. A Bíblia vai se tornar puramente e simplesmente um livrinho para aquela pessoa que lê sem os olhos espirituais. Veja só o que está escrito ali no 39. Os que não veem, vejam. O que Jesus quis dizer? Significa que muita gente
que até então vivia ali naquele sistema dos judeus, naquele sistema em que, puxa vida, inclusive foi feita essa pergunta hoje aqui, falou, mas será que vale a pena eu continuar com isso, né? O Luciano perguntou assim logo hoje pela manhã, passa na cabeça da gente, vale a pena? As pessoas lá em Jerusalém, quando veio Jesus, né, pensavam a mesma coisa. Poxa, mas por que eu sou judeu? Por que eu faço isso? Está tudo errado. Aí vem Jesus e com uma luz, através dos ensinamentos dele, ele esclarece tudo. Ele faz com que as pessoas deixem de ser cegas. Elas começam a enxergar. E é uma coisa interessante porque é imediato. E veja que logo na sequência ele fala também, e os que vêm se tornem cegos. Aqueles que achavam que estavam entendendo, aqueles que estavam considerando que, olha, não, eu estou certo, estou de boa, estou tranquilo, faço as coisas conforme o que Deus pede. Preste atenção e temos que ter muito cuidado com isso. Não é bem assim. Muitas vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia, tal, passa por cima, vai assim mesmo, olha, aquele cara falou que era isso, e a gente não se aprofunda no que diz a palavra. E quando a gente não se aprofunda, a gente não encontra a luz. A gente não está na parte de cima do versículo, os que vêm, vejam. Os que não vêm, vejam. Porque o que interessa é a gente entender a Bíblia. É entender a vontade de Deus. É saber o porquê que Jesus fez o que fez, como fez e por que Ele morreu por nós. Se a gente não entender isso, nós vamos continuar sendo cegos, mesmo com a Bíblia aberta. Olha o que ele fala em seguida. Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Não é o contrário do que a gente está dizendo, não. É que se fossem cegos significa assim, olha, é a minha luz. Por quê? Porque se vocês dizem, nós vemos, eu enxergo, eu sou um cara que tenho a Bíblia, eu sou um cara que vou, eu faço isso por Deus, eu canto, eu faço... Não é só isso, gente. Se você falar dessa maneira, você está confessando, inclusive, um pecado seu. Você está subsistindo nesse pecado. É difícil de entender esse trecho. Porque é um trecho assim que muitas vezes realmente a gente não enxerga. A gente não enxerga, a gente acha que está abrindo a Bíblia e que lê, e que o que está escrito ali é o suficiente. Não, nós precisamos participar, nós precisamos vir de domingo aqui escutar os irmãos, nós precisamos vir aqui em escola dominical, nós precisamos participar da escola da Bíblia, nós precisamos orar, nós precisamos ler, nós precisamos cada vez mais estar perto de Jesus, porque quanto mais distante a gente fica, menos luz a gente tem. E quando a gente não tem luz, quando a gente se afasta de Jesus, vamos ver se eu enxergo o que está lá. Veja o que acontece. São imagens que a primeira é a real, né? A do meio está bem nebulosa. E a última, assim, parece que é, mas não é a primeira. Então veja que a nossa visão ela fica turva. Quanto mais pecado tem em nossas vidas, mais distante da imagem real a gente tem. E nós somos a imagem. Nós fomos feitos à imagem. Olha que interessante. Se você não corresponde à imagem de Deus, à imagem de Jesus, à luz de Jesus, você fica deturpado, você fica assim meio ofusqueado na vista das pessoas. Por quê? Porque o teu pecado faz isso. A distância que você tem de Jesus. Veja o próximo escrito. Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. De novo, são versículos que não são tão simples de entender. Primeiro que você tem que ver o contexto disso, né, onde ele está escrito. E segundo, você tem que perceber que tudo que está sendo falado são assuntos espirituais. Não adianta a gente só participar dessa grande família, que graças a Deus, Deus nos une e nos coloca aqui, nesse bom local que agora tem até forro e que dá uma temperatura agradável.
Não adianta só a gente ler a Bíblia e fazer cânticos, tudo isso é muito bom e dá aquela imagem bem perto do que Deus quer. Mas se a gente não se aprofundar na palavra, não entregar tudo para Jesus, todo dia que você acordar, você ora, todo dia que você vai trabalhar, você tem que entregar o teu trabalho para Deus. Todo dia que você observar as pessoas em volta, quantas pessoas você observa por dia ao teu redor? Que precisam da palavra de Deus. Deus pede, vai e ensina, vai e mostra. Quantas pessoas que a gente observa, você quer saber, até dentro da nossa própria casa, como foi falado aqui, né? Que as máscaras caem, é verdade. Às vezes a gente não observa o que a nossa esposa está precisando. Você está fugindo da luz, você está se afastando de Jesus. Você não observa o que o teu marido está precisando. Você falta com respeito ao seu marido, você falta com amor à sua esposa. Você nem se lembra que estão os seus filhos. Você mal sabe, inclusive, o que aconteceu durante o dia com eles. Aquele colega de trabalho, aquela pessoa com quem você convive dentro do hospital onde você trabalha, onde você faz parte de um trabalho social. Às vezes aquela pessoa que está aqui do teu lado agora, nesse instante, aqui na igreja, aqui nesse bom local. Você mal sabe da vida dessa pessoa. Como é que a gente pode pura e simplesmente se alegrar o coração, ou dizer que está alegre o coração, com coisas superficiais, como sorrisos, quando na realidade o sorriso não é alegria. A alegria vem do coração. Nós temos que nos doar, nós temos que fazer o máximo que a gente puder pelo nosso irmão, começando dentro da nossa casa. São palavras duras, mas é esse o significado quando a gente vê esses versículos que a gente está vendo agora. Não é tão simples assim. Inclusive, muitos de nós nesse momento agora estamos com aquele sentimento, dói. Dói porque é o que acontece, é o que Jesus nos explica, é o que Ele fala. Muitos de vocês estão achando que sabem, mas não sabem. Muitos de vocês, inclusive, até se vangloriam de que estão sabendo, mas não estão sabendo. Por quê? Porque coisas simples, daquilo mesmo que vocês falam, ao seu redor estão acontecendo e vocês não estão realizando. Perigo. Atos. Vamos abrir em Atos. Capítulo 9. Vamos ver aqui o que a Bíblia quer dizer com isso. Atos, capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Versículo 1. Agora eu estou no 2. Pedi-lhe cartas para os sacerdotes para ir a Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Sou eu, Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém dirá a você o que fazer. Os homens que viajavam como Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas ninguém via. Versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, à rua direita, e pergunte por um homem chamado Tarso, chamado Saulo. Um homem de Tarso chamado Saulo. Respondeu Ananias no versículo 13: Senhor, tenho ouvido muita coisa. Vocês ouvem, mas não percebem. Vocês ouvem, mas não percebem. Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito aos santos de Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização para acabar com todos nós aqui, né? Mas o Senhor, no versículo 15, disse a Ananias: Vá, este homem é instrumento escolhido para levar o meu nome perante
os gentios e os seus reis perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos. Logo, versículo 20, logo começou a pregar. Logo começou a pregar. O cego logo começou a pregar, porque Ananias ouviu. E Paulo enxergou. Qual é o versículo-chave dessa leitura? O versículo-chave dessa leitura é: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz. Vejam que ele ficou cego de tanta coisa importante que aconteceu, ele esqueceu todos os pecados, ele não viu mais nada. Ele ficou cego. Foi o resplendor de luz. Muitas vezes nós podemos fazer esse papel. Nós que temos o conhecimento e o entendimento da palavra, temos que ser o resplendor de luz. Não basta ser uma luzinha debaixo da cama, da candeia, né, que fica debaixo ali. Não adianta. Nós temos que mostrar a luz, nós temos que mostrar a Jesus Cristo nas nossas vidas, nas nossas atividades, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar. Nós temos que estudar, nós temos que congregar, nós temos que ter comunhão. É o resplendor da luz que é o versículo-chave de toda essa história. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 16. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, somente um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles não estavam como que fechados, e não conheceram a Jesus. Discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Com Jesus do lado. Por que não conheceram a Jesus? Porque estavam falando só entre... É uma das passagens mais enigmáticas. Se você já participou da escola da Bíblia, se você já fez algum curso sobre essa passagem, quando Jesus ressuscita, e quando se fala sobre a volta de Jesus, a ressurreição de Jesus, um dos pontos que mais complica numa aula dominical é quando você fala esse versículo. O pessoal pergunta, mas como que eles não reconheceram Jesus? Há 3 dias atrás eu estava com eles. Por que Tomé pediu para que Jesus mostrasse mais sobre ele mesmo, que Tomé não acreditava, mesmo sendo um discípulo de Jesus. Pedro foi convertido só lá em Atos. Pedro negou a Jesus. Foi falado isso hoje de manhã aqui, inclusive. Foi falado isso. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, gente. Porque senão nós vamos ser um desses daqui, ó, que ficamos falando entre si e não reconhecemos a Jesus do nosso lado, na nossa vida constante. 3 ocorrências de cegueira espiritual. Opa, agora já foi. Valorização de coisas ao invés de pessoas. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3.
versículo 17 diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Aí Jesus fala assim, olha, não reconhece, porém, que é miserável, digno de paixão, pobre, cego, e estás nu. Por quê? Porque a gente vê mais pessoas do que as coisas em si, do que as pessoas. Segundo, todos estão errados, menos o que concordam comigo. Tomem cuidado, inclusive, nesse segundo item, porque é um item muito fácil da gente cair em relação aos evangélicos, pseudo-evangélicos, religiosos e assim por diante, tá? Está em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versículos 11 e 12 diz assim, ó: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal contra a própria palavra, a própria igreja, e julga essa pessoa. Quando você julga a lei, não está cumprindo. Quando você julga, a lei não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Veja, nós já deparamos muitas vezes, eu tenho certeza, que algumas pessoas falam, mas de que igreja você é? Prestem atenção, nós não somos de denominação nenhuma, nós somos a Igreja de Cristo, nós não somos da Igreja de Cristo. Estão entendendo a diferença? Nós somos a igreja, nós não somos evangélicos, nós somos cristãos. Há necessidade da gente entender claramente isso, para que as pessoas que perguntem para a gente, elas querem que a gente faça parte de, como se fosse lá em 1 e 2 Samuel, né? Quando o homem chega lá para Samuel e fala assim, os judeus, olha, nós queremos um rei. Aí Samuel fala para Deus, olha, eles querem um rei. E aí Deus fala assim, não esquenta a cabeça, dê um rei para eles, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, que sou Deus. Então, pessoas que querem religião, não estão querendo que você não fique longe delas, não, nada disso. Simplesmente eles estão rejeitando aquilo que Jesus colocou para a nossa vida, que é a igreja. Prestem atenção, eles querem que a gente faça parte de uma denominação. Não caiam no absurdo de falar, eu sou da Igreja de Cristo. Não falem isso, porque você não é da Igreja de Cristo. Você pertence à Igreja do Senhor. Você é um cristão. Você é a Igreja de Cristo. Está entendendo isso ou não? Aqui não tem denominação. Ah, mas na igreja que você vai, a gente usa esse negócio da igreja, né, como se fosse um pseudônimo, né, desse bom local chamado prédio. Está bem claro isso? Porque se você fizer ao contrário, você vai ter que voltar para a lei e ser juiz. E quando você é juiz, você tem que dar sentença. A minha igreja está certa, a sua está errada. Você vai para o inferno. Essa é a tua penitência. Porque você volta a ser juiz. Se você não concretizar a necessidade do entendimento disso, fica muito difícil você conviver com pessoas em qualquer situação ao redor das nossas vidas. Porque todas elas são, eu sou da, eu sou do, eu faço isso, eu faço aquilo, e ninguém é a própria. Ah, porque o pastor fala para mim, não, você é a luz. Está entendendo? O que é a cegueira? Tanto que é difícil das pessoas entenderem uma coisa básica dessa. Terceiro, sou cristão e basta. E você não aprende mais? Abre em Filipenses.
Filipenses, capítulo 3. Versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós não podemos parar de aprender. Nós não podemos parar. Eu já li a Bíblia inteira 4, 5 vezes. Já escutei isso, viu, de pessoas, tá? Ah, não, eu já li a Bíblia 2 vezes, tá bom. Já sei tudo que está lá. Nós temos que continuar insistindo cada vez mais e aprender cada vez mais. Paulo diz isso. Nossa visão como está? Dá para enxergar isso? Quando você se vê no espelho, você se vê ali um gatinho humilde e tal, todo arrebentado, ou se você acha que você é um leão, você sabe tudo, que você é o todo-poderoso, que você é o top, né? Não é verdade? Como é que você se vê? E como é que as pessoas veem você? A tríade paulina é: nossa vida tem que ser baseada em fé, em esperança e amor. E amor, gente, significa servir. Não vem com essa papo, mas eu amo tanto aquele irmão que está tão longe. Amo tanto aquela irmã, ela é tão meiga, tão bonitinha. E o tempo passa. Gente, aí do teu lado aí, cadê? O teu irmão, a tua irmã. Tem parentes seus. A gente tem parentes, né? Porque, assim, não esqueça que a sua família é você, sua esposa e seus filhos. E se você é filho, são seus pais e seus irmãos. Aí depois você casou, é outra família. Teus pais viraram parentes. E a gente tem parentes que a gente não está vendo, estão precisando de luz. Parentes. Vizinhos. A gente pode transformar esse mundo, a gente reclama tanto desse mundo, mas a gente pode transformar esse mundo só fazendo isso ao nosso redor, levando luz, com fé, com esperança. De que maneira humilde e compassivamente? Atos, capítulo 28, versículo 24. Depois vocês leem em casa, vai. Vamos para o Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Jesus está falando lá, em Apocalipse. Jesus falando: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, nós já lemos. Aí Jesus fala assim: aconselho-te que de mim obtenhas ouro refinado pelo fogo, ouro refinado pelo fogo. Nós temos que ir, temos que trabalhar, temos que fazer, temos que servir. Ouro refinado pelo fogo é fazer as coisas em nome de Jesus Cristo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, ficar longe dos pecados, para te vestires, ficar branco como a neve, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, como aconteceu quando Deus falou lá com Adão, falou: onde estás? Falou: eu estavas nu e me escondi do Senhor. E colírio para ungires aos olhos, a fim de que vejas. Isso é o que Jesus falou em Apocalipse. Quando ele, através da visão de João, e colocou claro para todos nós nesse livro, que obtenham colírio de mim. Onde é que está o colírio?
que nós precisamos para poder enxergar? Em Jesus. A cegueira, ela, diferente da cegueira do ser humano, do corpo humano, é uma cegueira obtida. Nós é que criamos a nossa cegueira. Se a gente não entender que o colírio da cegueira, para a gente enxergar melhor, está a ficar longe dos pecados, está a enxergar rápido, rápido, não deixe o tempo passar. Não deixe o tempo passar. Rápido. Mostrar a luz para as pessoas. Vamos ficar de pé. Jesus é o nosso colírio. Vamos orar. Deus Pai amado, louvado, glorificado seja o seu santo nome. Muito obrigado, Senhor meu Pai, porque o Senhor permite com que a gente entenda a sua vontade, com que a gente participe daquilo que nós precisamos saber para sabiamente levarmos as palavras às pessoas, podermos nos corrigir, podemos nos afastar do pecado, podemos vivenciar uma vida plena em Jesus Cristo, com alegria, não só com sorrisos, com vontade, Senhor, de servir, com entusiasmo, com aquilo que o Senhor chama, Senhor meu Pai, de entrega, de amor, com fé e com esperança. Obrigado, Senhor meu Deus, e lhe pedimos que o Senhor nos ajude nessa missão, nesse dia a dia, nesse trabalho, nessa alegria de viver ao seu lado, mas sempre, Senhor meu Pai, com as suas bênçãos. Sempre, Senhor meu Deus, com as suas mãos, puxando-nos, fazendo com que nós saiamos do abismo, saiamos do pecado, Senhor meu Deus. Tenha misericórdia de nós. Faça, Senhor meu Pai, com que nossa vida seja dedicada totalmente a Ti. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.